Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live extra para tirar mais dúvidas do nosso workshop de planejamento que está acontecendo esta semana. Então, nós já vamos começar, porque, como vocês podem ver aqui na tela, tem bastante dúvida coletada e eu também quero tirar as dúvidas de vocês que estão aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Nossa estimativa de duração para essa live é de 1 hora. E vou tentar fazer em 1 hora, mas quero responder as perguntas de vocês aqui com todo carinho e cuidado, assim como o carinho e cuidado que vocês tiveram ao enviar, beleza? Porém, eu já vi aqui, gente, que pelo título das perguntas, né, tem muita pergunta de coisa que a gente vai ver amanhã, o que me deixa muito feliz, porque significa que o conteúdo está sendo dado numa sequência intuitiva, porque vocês já estão tendo, estão levando, o conteúdo está levando cada um de vocês a ter dúvidas sobre o próximo passo aqui. E olha só que legal, porque ao final desse workshop, vocês vão ter aprendido tanto e implementado tanto que vocês vão ter os próximos passos muito claros, tá bom? Então, amanhã a gente tem a nossa aula 3, que a gente vai continuar o que a gente estava vendo na aula 2 sobre o planejamento do... A gente vai começar o planejamento dos trimestres, do mês, da semana, do dia. A gente vai falar sobre como a gente tira os objetivos e esse planejamento realmente do papel, né, com todas as dificuldades que a gente viu lá na aula 1 e que vocês compartilharam com a gente através da pesquisa. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de amanhã. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou vendo que tem perguntas aqui sobre metas, objetivos e muita coisa ainda vai ser vista amanhã. Então, quando for algo que a gente vai ver amanhã, eu comento, tá bom? Então, bora lá, deixa eu começar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para quem estiver vendo. Gente, eu faço bastante questão que a nossa live seja acessível para o maior número de pessoas, tá? Então, por isso que sempre eu poderia me tirar aqui da tela para a tela ficar maior com o texto, mas eu me mantenho aqui porque quem é deficiente auditivo, como a gente não tem a possibilidade de colocar legenda ao vivo, eu me mantenho aqui porque eles fazem leitura labial na maior parte das vezes. Eu sei que não é o ideal, mas é uma forma da gente colaborar. E para quem for deficiente visual, vou descrever como eu estou. Então, meu nome é Thaís, eu sou a fundadora do Vida Organizada e hoje eu estou aqui de camiseta branca com o meu par de óculos no rosto, porque eu preciso ler aqui, estou com a luz na minha cara aqui, então fica bem forte para eu não ficar forçando muito o olho, eu coloco os meus óculos, eu tenho o cabelo castanho médio e os olhos castanhos também, acho que é isso, é uma boa descrição, vocês acreditam? Estou com o meu cabelo preso, porque está muito calor em São Paulo, especialmente aqui que eu estou com esse monte de luzes na minha cara, então está bastante calor. Então vamos começar. Metas de carreira. Queria começar aqui agradecendo a equipe, né, gente? Essa equipe maravilhosa, não é mesmo? A Dalva e a Ana, que estão aqui no backstage comigo, cuidando para que a live saia como todos os conformes, e a Jennifer, que está aqui coletando as dúvidas, junto com a Simone também na comunidade, o Vitor, que está dando apoio em toda a parte, né, de gamificação, etc, etc. A gente tem bastante gente trabalhando nesse projeto, meu marido que está fazendo a edição dos vídeos para vocês para o final de semana, então, muito obrigada a todo mundo que está aqui. E aqui a Juliana, então, fez uma pergunta: como definir melhor as metas de carreira? E aí, Ju, eu vou partir do princípio aqui que todo mundo já viu todas as aulas, porque na aula 1, de segunda-feira, a gente viu alguns conteúdos importantes, na aula 2 de ontem, a gente já fez uma visão geral do ano de 2022, pensando assim nas prioridades, escolhendo uma área para dar foco, pensando em uma prioridade para cada área da vida, etc, etc. A gente vai chegar amanhã nesse recorte para ter uma definição mais específica para essas prioridades. Mas esses exercícios feitos nas aulas anteriores já te dão um delineamento sobre definição de metas de carreira. Ontem mesmo, quando a gente... é provável, né? Porque chat da... Ah, foi agora. Ah, tá bom, não, eu tô me confundindo. Desculpa, gente. Eu tô me confundindo aqui com a ordem das coisas.
Então, Ju, você que está aqui no chat fez essa pergunta, né? Então, o que eu vou te responder? Se você viu a aula de ontem a gente falou sobre como definir prioridades para cada uma das áreas, inclusive carreira. Se você escolher a carreira como a sua área de foco para 2022, a gente viu lá que uma boa prática é destrinchar tudo aquilo que você quer resolver com relação à sua carreira no ano que vem. E amanhã, e tem também as prioridades, né, para cada área da vida, e você pode definir, então, quais são as prioridades para a sua carreira. Por enquanto, a gente só está elencando prioridades, porque amanhã, quando a gente continuar esse trabalho, eu já vou começar a aula abrindo, falando a diferença entre projetos e objetivos. Eu vi que tem pergunta sobre isso aqui também, então aproveito para já falar para todo mundo. Aliás, cada pergunta aqui serve para todo mundo, né, gente? Porque é uma pergunta que, por exemplo, a Juliana fez, mas eu tenho certeza que muitos de vocês podem ter essa dúvida também, como definir melhor as metas de carreira. Amanhã eu já começo abrindo a aula falando a diferença entre projeto e objetivo. Então eu vou deixar para amanhã, porque daí eu vou explicar com mais calma tudo isso, tá? Agora, como definir melhor as metas de carreira vai depender muito de você entender que estilo de vida você quer viver e como toda a sua bagagem até aqui, né? Ou seja, tudo aquilo que você já teve de experiência profissional, aquilo que você já estudou, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que tem uma demanda, aquilo que você se vê fazendo futuramente, só você pode responder. Porque com base nesse autoconhecimento de todas as circunstâncias da sua vida e das suas vontades, necessidades, etc., profissionais, é que você vai pegar tudo isso e pensar, tá, qual que é o meu próximo passo na minha carreira? O que eu quero fazer agora? Quais são essas metas? Porque justamente pensando no estilo de vida que você quer viver, é que você vai definir metas e objetivos. Em algum momento da minha jornada de vida, assim, lá pelo ano de 2017, por exemplo, eu não estava estudando formalmente, eu fazia certificações profissionais, eu fazia cursos livres, mas eu não estava fazendo, eu não estava mais na vida acadêmica. E fazendo um exercício, assim, de todas as coisas que são importantes para mim, o que eu gosto de fazer, eu identifiquei o quanto eu gosto de estudar e o quanto eu gosto de estar em um ambiente escolar e acadêmico. E naquele momento eu falei, poxa, eu acho que está na hora de resgatar aquele sonho de fazer o mestrado, que era uma coisa que eu sempre sonhei em fazer. Então, quanto mais a gente reflete sobre o que a gente gosta, o que tem a ver com a gente, mais a gente consegue identificar supostas metas, né, para a nossa carreira e para todas as áreas da vida. Então, você precisa realmente refletir. Agora, quando lá em 2017 eu identifiquei que eu queria fazer um mestrado, existia um grande gap entre eu efetivamente descobrir que eu queria fazer e entrar, porque entrar no mestrado, como vocês sabem, não é nada fácil, demanda uma preparação, tem que ter um dinheiro, né? Porque a gente não sabe se vai conseguir bolsa, se vai conseguir entrar numa universidade pública. Então, o que eu fiz naquele primeiro momento foi definir que o meu foco para 2017, né, ali que era o ano que estava começando, que o meu foco em termos de carreira era esclarecer como eu poderia fazer o mestrado no ano seguinte. Então, eu nem tinha pretensão de entrar no ano seguinte, eu só queria saber quais são as possibilidades, que área que eu vou querer fazer o mestrado, que tema que eu pretendo levar para elaborar um pré-projeto, como que eu entro no mestrado? Eu nem sabia o que era pré-projeto na época. Né? Então, foi realmente pesquisar e esclarecer as coisas sobre um processo seletivo de mestrado. Esse foi o meu foco para 2017. E à medida que a gente vai executando os nossos projetos, digamos assim, e eles vão acontecendo, a gente vai obtendo novas informações, novos conhecimentos a respeito, que geram novas demandas interiores. Então, uma vez que eu entenda, eu gostaria de fazer um mestrado em comunicação, então vou pesquisar faculdades de comunicação e por aí vai, tá? Então, é vivendo que você se conhece mais e se conhecendo mais, você vai saber como definir melhor as suas metas para qualquer área da sua vida, mas especialmente de carreira, porque a sua vida profissional é onde você passa a maior parte do tempo do seu dia, né, como um todo, e influencia em todos os aspectos da vida. Mas, como eu te falei, Ju, amanhã eu vou começar a aula falando a diferença entre projeto e objetivo e vai ajudar também. Espero ter respondido a sua pergunta, por hora. Será que a gente tem mais alguma pergunta sobre isso? Porque daí, de metas, etc., porque daí a gente fica no mesmo tema, né? Olha só, muitas perguntas. Então, deixa eu ver. Eu vi alguma outra coisa sobre meta. Será que eu tô falando? Aqui. Diferença entre meta e prioridade.
A Simone perguntou qual a diferença entre meta e prioridade. Vou fazer uma comparação para explicar melhor. Suponhamos que prioridade é comida. Meta é sobremesa. O que eu quero dizer com isso? A sobremesa é um tipo de comida. A meta é um tipo de prioridade, tá bom? Nem toda prioridade é uma meta, mas toda meta é uma prioridade, né? Porque você coloca ali algo que você quer alcançar. Essa é a diferença. Elas não são diferentes, elas são relacionadas, mas uma faz parte da outra, digamos assim. Certo? Essa é a principal diferença. Mais uma vez, vamos sempre lembrar da origem das palavras, né? Então, prioridade é aquilo que vem primeiro. Então, aquilo que vem primeiro pode ser uma meta, pode ser um objetivo, pode ser um projeto, pode ser uma próxima ação que você tem que executar, pode ser um compromisso que você tem hoje. Enfim, você determina, né? Ou você tem, ou você determina novas prioridades para você. Pode ser uma área da sua vida. As prioridades, elas permeiam as nossas decisões sobre aquilo que a gente vai ver com prioridade, no sentido de vou encarar isso primeiro. Então, a meta, assim como qualquer outra categoria de atividades que você queira fazer, que demandem algum tipo de ação, pode ser considerada uma prioridade. Tá bem, Simone? E a gente tem que tomar muito cuidado também para não se perder na semântica da coisa, né? Não importa se está chamando de meta ou de prioridade, contanto que você identifique que é uma coisa importante para você, que você quer fazer e que você tenha ações para caminhar em direção àquilo, tá bom? Pode chamar de azul, pode chamar de borboleta, pode chamar de meta, pode chamar de folha. A gente pode dar o nome que a gente quiser. É que as palavras representam conceitos, né? Então tá tudo certo. Mas não, nesse caso aqui, para o que a gente está fazendo, que ontem, na verdade, foi um grande brainstorm sobre prioridades como um todo, realmente tanto faz, tá? É isto. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta sobre metas, objetivos. Tá, então aqui, ó, por exemplo. Diferença entre projeto e objetivo, como eu falei para vocês, eu vou responder amanhã, tá? Então, eu não vou dar uma resposta rápida aqui, porque amanhã eu começo a aula explicando sobre isso. Tá bom, Alice? Obrigada pela pergunta. Tá, não vou deixar sem. Eu não consigo não responder, gente. Desculpa, vamos lá. Eu vou falar sobre projeto. O projeto é o recorte que você dá para alguma coisa que você quer fazer naquele ano. Então, você pode ter objetivos de curto, médio e longo prazo, mas mesmo objetivos de longo prazo, você pode encontrar o recorte que você quer dar naquele ano para aquele objetivo. Nesse caso, seria o projeto, tá bom? Mas amanhã eu vou explicar com detalhes. Alice, obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre objetivos. Não. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar vou tentar meio que agrupar os temas, né? Porque daí eu falo de um único tema de uma vez. Acho que fica melhor, né? Para explicar o que vocês acham. Vamos falar de roda da vida? Que é um tema importante, né? Vamos lá. A Elisama perguntou: queria entender por que existem variações da roda da vida. Pesquisando nas imagens do Google, aparecem muitas opções e por conta disso nunca entendi muito bem essa ferramenta. Olha, o conceito da roda pode ser aplicado para várias coisas e não só para áreas da vida. Então, você pode encontrar roda de habilidades profissionais, habilidade de liderança, você pode encontrar uma roda de estudos, né, para disciplinas de estudos, você pode encontrar roda de valores, roda de um montão de coisa. Lá no nosso curso, no MVO, a gente tem roda da casa e roda do trabalho também, que a gente está desenvolvendo, né? E a roda da vida. O grande propósito é a gente. Desculpa. O mais importante é a gente entender o propósito da ferramenta roda da vida. O propósito da ferramenta roda da vida é analisar o nosso nível de satisfação com relação a cada uma das áreas da nossa vida, certo? Certo. A gente vai encontrar diferentes versões.
Então, existe essa versão que eu trouxe que tem 12 áreas, que é bastante utilizada em processos de coaching, é um formato que eu aprendi quando eu fiz a minha certificação há 5 anos atrás, nossa, em 2016, que eu me identifiquei, eu considero a mais completa realmente. Eu já vi outras, naquele próprio planner que eu comprei, que eu mostrei para vocês ontem, tem, acho que são 9 áreas ou 8 áreas. Então, assim, não tem grande diferença, é só, às vezes muda o nome das áreas, às vezes muda a quantidade de áreas. Então, em vez de ter, por exemplo, amor, família e social, tem relacionamentos, tá? Então, assim, se for chamado de roda da vida e a ferramenta proporcionar para você uma reflexão sobre qual é o seu nível de satisfação com relação às áreas da sua vida, é roda da vida, não importa qual é a configuração dela, porque realmente pode mudar. Existem várias maneiras que as pessoas vão criando ferramentas suas assim para a roda da vida, tá bom? Então, não se aveste com os diferentes tipos de formatos que você encontrar, porque o propósito é sempre o mesmo. E isso é até um bom indicativo, porque de repente você pode não se identificar com aquela que eu compartilhei ontem e preferir algo em outro formato. E se de repente você encontrar alguma em outro formato que você curta mais, aí você pode usar aquela, tá bom? Eu utilizo essa porque para mim é a mais completa, é a que eu me identifico mais dentro do próprio método Vida Organizada e que delineia assim uma série de ensinamentos que a gente tem dentro do método também, tá? Obrigada pela pergunta, Elisama. Vamos ver aqui mais perguntas sobre roda da vida. A Carla perguntou. Entendi que é a organização da casa. Então, eu cheguei a explicar ontem, talvez eu não tenha enfatizado tanto assim e tenha acabado passando muito rápido, Carla. Mas a roda da vida é sobre você como indivíduo, e a casa é um local, ela não é uma área da vida, né? É um local onde você vive com a sua família, com as pessoas que você ama, onde você se abriga, assim como o escritório do trabalho é um local, tá? Você, dentro da roda da vida, todas as áreas ali se relacionam com você na relação com a sua casa. Então, a saúde, você tem lá a sua alimentação dentro de casa, nos seus estudos, você estuda dentro de casa, na parte emocional, na parte de finanças, na parte de trabalho, se você trabalhar em casa, na parte da família e por aí vai. Então, todas as áreas da sua vida se referem a você como pessoa. A casa, ela não é uma área da vida, ela é um local. E aí, como eu falei na resposta da pergunta anterior, você pode ter, por exemplo, uma roda da casa, se você quiser. No nosso curso, a gente tem uma roda da casa, onde a gente coloca os aspectos que são levados em consideração na satisfação da casa, como decoração, organização e por aí vai, tá? Mas é isso, respondendo sua pergunta. Obrigada por perguntar. Deixa eu ver aqui se temos mais. Deixa eu mudar uma coisa aqui, se eu consigo. Ordenar pelas mais antigas. Que eu acho que vai ser melhor, né? Só para eu. Tá, beleza. Daí as mais antigas ficam em cima. Daí eu vou dando. Ó. Deixa eu ver. Roda da vida. E depois eu entro nas áreas. Vamos lá, então. Ó. As prioridades devem estar relacionadas com a roda da vida? As 5 prioridades devem estar. Então, com certeza, como eu falei, prioridade é um aspecto macro da coisa toda. Quando a gente fala em áreas da vida, a gente pode estabelecer prioridades ali dentro, e as próprias áreas da vida podem ser prioridades, se assim você chamá-las, tá bom? Como eu já dei essa resposta falando que é prioridade em outra pergunta, penso que aqui eu posso ir um pouquinho mais, de maneira mais objetiva. Deixa eu ver se tem mais alguma específica falando de roda da vida. Casa e carro na roda da vida, mesma coisa, né? Então, a Carmen perguntou se pode colocar casa e carro na roda da vida. A roda da vida não diz respeito a locais, ela diz respeito a você como ser humano, Carmen. Então, com certeza, o seu carro, ele influencia o quê? Em finanças, talvez? A sua casa, né? Entendeu? Você se situa nesses locais aqui.
A roda da vida é sobre você internamente, tá bom? Você pode fazer uma roda para o seu carro. Roda para o carro é excelente. Existem outras maneiras da gente tratar áreas da vida, né? Então, você pode, por exemplo, ter um mapa mental com todas as áreas da sua vida, onde você delineia dentro de cada uma delas tudo que diz respeito àquela área. Então, por exemplo, dentro de finanças, você pode ter uma parte lá que seja carro, onde você coloca tudo que diz respeito às finanças do carro. A roda da vida ela tem outra função. Ela não está ali para identificar o que existe na sua vida, ela está ali para você analisar o seu nível de satisfação com relação a cada uma das áreas. Tá bem? A pergunta que você pode se fazer é: casa e carro se relacionam como com as diversas áreas da minha vida, na roda da vida? Isso pode ser uma pergunta legal de se fazer. Mais alguma de roda da vida? Não? Então eu vou pegar assim mais genérica por áreas, tá? Peraí. Tá, como não tem falando de áreas de modo geral, vou falar então das prioridades e das áreas, tá? Então, esse aqui, área plenitude. Thais, você colocou algo para a plenitude? O que poderia ser colocado nessa área? Eu coloquei trazer cada vez mais equilíbrio para a minha rotina. Eu já trago bastante, mas eu quero fazer isso ainda mais no ano que vem. Coloquei paz interior. Deixa eu pegar, porque eu estou tentando lembrar de cabeça. Peraí, vou pegar, peraí. Deixei o meu caderno longe. Deixa eu pegar aqui. Então, eu coloquei. Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Em plenitude, eu coloquei mais equilíbrio entre ócio, lazer e trabalho no dia a dia, paz mental e momentos introvertidos e de silêncio. Isso são coisas que contribuem para a minha satisfação com a minha plenitude. Foi isso que eu coloquei, tá bom? Obrigada pela pergunta, Adriana. Obrigada pelo interesse. Saúde e emocional. A Ana perguntou: quando você fala saúde, só saúde física, a saúde mental entra em emocional, depressão e ansiedade entrariam em emocional? Depressão e ansiedade entrariam em emocional, sim. Lembre-se que todas as áreas têm um link, elas se relacionam, o link é você. Então, saúde, o que coloca lá em saúde é mais assim, nível de energia, etc. Então, se você também acha que a depressão e a ansiedade estão influenciando na sua saúde como um todo, você também pode levar isso em conta para analisar o seu nível de satisfação com relação à saúde. Tá bom? Essa divisão, né, que existe das áreas, ela não existe na realidade, é uma maneira mais didática da gente pensar sobre a nossa vida, porque se a gente fala o quão satisfeito estou com a minha vida, fica um pouco abstrato. Então, quando a gente traz assim alguns critérios, como por exemplo a divisão em 12 áreas, a ideia é justamente nos dar ideias, né, para a gente entender o quão satisfeitas ou satisfeitos estamos com a nossa vida, tá bom? Mas tanto faz nesse caso. Mas para mim, do meu ponto de vista, eu consideraria no emocional. A Jéssica perguntou se as 5 prioridades têm que ter relação com a área de foco. Não necessariamente, porém, eu recomendo, e eu recomendei na aula ontem, que pelo menos a prioridade número 1, seja relacionada à área que você escolheu dar foco, porque senão não faz muito sentido, não é coerente. Se você fala que você quer dar foco em uma das áreas da sua vida e ela não é ali, não está na sua lista de prioridades em primeiro lugar, talvez você tenha que repensar a área que você queira dar foco. Tá bom, Jéssica? Não é uma obrigatoriedade, é só a nossa abordagem. Área de foco e prioridades. A Regiane perguntou. E se você pensa que uma área deve ser o foco, mas a maioria das prioridades são de outra área? Aí, essa é uma pergunta que só você pode responder, né? Será que... eu acho que são duas coisas aqui. Você pode refletir se você realmente escolheu a área certa e pode mudar sem problema nenhum, ou às vezes você quer que aquela área que você escolheu se desenvolva mais. Então é refletir sobre como que você quer que aquela área se desenvolva mais, porque isso vai se refletir nas outras prioridades também. Tá bom, Regi? Deixa eu ver. Posso ter 2 focos, Maria Isabel? Você pode ter 5 prioridades para o seu ano. Na roda da vida, nós recomendamos que você escolha uma
área para ter foco, tá? Já respondendo a sua pergunta aqui. Então, veja qual das duas, se você focar no sentido de vou resolver muita coisa nessa área no ano que vem, vai impactar mais em todas as outras. Aí você faz uma escolha de foco, porque foco, ele é uma escolha, ele não é uma coisa que acontece, que nem pipoca, que a gente coloca ali e de repente estoura e aparece. O foco é uma escolha, você vai intencionalmente escolher qual das duas áreas, no seu ponto de vista, quando você pegar para destrinchar o que você precisa fazer e você conseguir trabalhar nessa área ao longo do ano, você acredita que vai trazer mais impacto em todas as outras. E no outro exercício das 5 prioridades, você pode colocar ali, então, 5 prioridades, e aí você pode colocar saúde e finanças, aquilo que para você seria prioridade em ambas as áreas aqui, tudo bem? Só, acho que vale a pena reforçar. Quando eu falo em escolher uma área para dar foco no ano que vem, é porque você tem coisas ali que você quer resolver, que você acredita que se você resolver, essas coisas todas vão impactar muito em todas as outras áreas da sua vida. Eu, por exemplo, no primeiro momento, como eu falei para vocês, né, eu tinha pensado em escolher carreira. Por quê? Porque tem muita coisa em carreira acontecendo, né? Tem vários projetos, tem o doutorado, meu projeto com vida organizada, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu falei, eu acho que eu vou focar na carreira justamente porque tem muitas prioridades dentro disso. Só que fazendo análise do meu nível de satisfação com relação às áreas da vida que eu fiz ontem, até compartilhei essa percepção com vocês, eu percebi, falando assim, justamente porque eu vou ter tanta coisa de trabalho para fazer e eu quero que isso seja feito de uma forma leve e saudável, eu sinto que eu preciso focar na minha saúde, porque se eu não resolver essas questões que não me deixam satisfeita hoje, pode ser que no ano que vem isso vire uma coisa urgente, que eu não quero que vire. Então, eu prefiro intencionalmente escolher resolver essas questões que envolvem as mudanças na minha saúde, que não tem nada grave, tá, gente? Só para constar, são mudanças tipo a atividade física que eu faço todos os dias em casa, que eu fiz durante quase 2 anos de pandemia, já não está sendo suficiente para mim. Eu quero fazer uma outra coisa, até para dar uma mudada, mas essencialmente para não ficar com dor nas costas, porque a gente fica muito tempo sentado, né? Eu abaixo muito para limpar ali o cantinho dos cachorros, para brincar com o povo, para fazer as coisas em casa. Então eu fico com bastante dor nas costas, mesmo praticando yoga, e eu pratico mesmo em casa, assim, sabe? Mas eu tô sentindo falta e eu quero fazer pilates. Então, assim, é uma mudança. Eu sei que se eu fizer pilates vai mudar bastante a minha relação com a atividade física e o meu corpo no dia a dia. O meu sono, vou repensar, vou reajustar. Mas isso é uma coisa que eu já faço normalmente. Então, eu nem coloquei como prioridade da área. Em saúde, eu coloquei o pilates, o emagrecimento e a alimentação. Que eu quero fazer mudanças, porque eu descobri algumas intolerâncias alimentares, então eu vou ter dia 15 agora uma consulta com uma nova nutricionista e ela vai pedir um montão de exames de intolerância, alergia, não sei o que lá, que vão me orientar bastante nessa nova fase da vida que eu tô, porque a gente vai envelhecendo, vai tendo outras questões, né? Então, isso para mim vai ser prioritário, porque eu acertando tudo isso, eu sei que o resto vai voar, se eu quiser voar, né? Às vezes eu só quero dar uma planadinha assim mesmo, tá tudo certo, né? Coisa de coruja. Mas então, para mim, focar em resolver essas questões de saúde que me incomodam hoje, eu sei que vai impactar em todo o restante. Então foi por isso que eu escolhi saúde. Nada impede que eu já resolva tudo, sei lá, até março. Já comecei uma dieta nova, já estou num processo de emagrecimento saudável, eu gostei dos exercícios, já estou bem habituada. Eu acho que está no momento de mudar o foco aqui. Nada impede, nada impede. Né? Mas eu gosto de pensar na área que eu escolhi de foco também assim, eu quero ler livros, de repente fazer algum curso ou focar num tratamento, como é o caso aqui. Então, para mim faz muito sentido focar em saúde no ano que vem. É uma coisa também meio intuitiva, né? Que a gente faz essa escolha. Tá bom? Então, só para esclarecer um pouquinho melhor esse ponto, porque afinal de contas a nossa live de tirar dúvidas é justamente sobre isso, tá bom? Deixa eu ver então o que mais que eu vejo aqui sobre isso. Organização para o lazer.
Não se esqueça de falar como se organizar para ter lazer, a Lídia falou. Eu comentei um pouquinho ontem, né? Acho que algumas dessas perguntas eu cheguei a responder ontem, ou então talvez tenha entrado outra parecida depois, eu estou me confundindo, porque é tanta pergunta que às vezes a gente se confunde. Mas o que acontece, né? O lazer, ele é uma área da vida, assim como outras áreas da vida. E assim como outras áreas da vida, quando a gente não dá atenção para ela, ela se torna urgente em algum momento. Por exemplo, finanças. Né? Se eu não dou atenção para essa área, ela acaba ficando urgente, eu tenho que parar tudo para cuidar dela. Faz sentido? Né? Saúde, mesma coisa. Então, existem algumas áreas que gritam mais alto, né? Família, amor, saúde, carreira, finanças e por aí vai. Essas áreas que são muito mais individuais, no sentido de que não tem ninguém cobrando a gente, então, espiritualidade, estudos, talvez, contribuição com o mundo e lazer, são áreas que normalmente, infelizmente, a maioria das pessoas não vê com tanta prioridade, mas eu acho que isso está mudando, sabe, Lídia? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo a importância do lazer para a rotina delas. Então, do meu ponto de vista, e aqui é uma visão pessoal, eu acredito que todas as áreas da vida elas acabam construindo cada um dos dias da nossa vida. Então, do meu ponto de vista, todos os dias eu percorro aí todas essas áreas de alguma maneira, né, à medida que eu vou vivendo o meu dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. A grande questão é: estou satisfeita com o que eu estou fazendo? Então, o exercício que a gente fez lá na segunda-feira, você pode fazer voltado para essa área específica. Então, quando você pensa na pessoa que você quer ser em 2022, você pode refletir a pessoa que você quer ser ou em termos de lazer. O que você quer viver com relação a lazer? Que você acredita que seja factível para sua rotina e que você não está vivendo. Faz essa reflexão. E talvez, se for algo que realmente faça diferença para você, será que não deve ser a sua área para focar no ano que vem? Pode ser uma boa, tá bom? Então, são várias reflexões que você pode fazer com relação ao lazer. E sim, gente, a produtividade compassiva que a gente elaborou aqui com esse trabalho, ela diz respeito, acima de tudo, nessa questão da gente ter um olhar compassivo nas relações com as outras pessoas, mas acima de tudo com a gente mesmo, porque quando a gente está bem, a gente coloca o oxigênio primeiro na gente para a gente poder ajudar os outros, poder deixar os outros bem também. E se você não tem momentos de lazer, várias implicâncias aí negativas podem acontecer na sua vida. Não sou psicóloga ou psiquiatra para poder falar com respaldo científico sobre isso de alguma maneira, ou com respaldo mais técnico, né, no caso da psicologia. Mas eu consigo imaginar, né, por ser um ser humano, que quando a gente abdica, deixa muito o lazer de lado, isso acaba tendo um impacto negativo na nossa vida, então, como qualquer outra área da vida, tá? Então é você refletir mesmo sobre a sua relação com essa área da vida e a pessoa que você quer ser ano que vem, levando em conta essa área. O que você acha que seria legal para você com relação a lazer, tá? Às vezes pode ser para você, eu quero resgatar um hobby que estava esquecido. Ah, eu gostava de fazer pintura em tela. E, sei lá, desde que o meu neto nasceu, eu nunca mais fiz. E aí faz 4 anos e eu sinto falta. Será que não é o momento de voltar? Será que isso não vai ter um impacto positivo na sua rotina? Ah, Thais, mas eu não tenho tempo, eu não tenho espaço. Tá, então pensa assim, qual que é o mínimo que você consegue fazer com relação a isso? Às vezes você pode querer, sei lá, ir numa escola de arte, numa loja de artesanato, que às vezes eles fazem cursos, né? E fazer um curso no ano sobre de pintura em tela, por exemplo, que já vai ser uma maneira de você dar uma atençãozinha para esse hobby. Ou será que é pesquisando vídeos no YouTube toda semana um pouquinho para ver como que o pessoal pinta, ler livros de arte, coisas desse tipo. Então, eu penso que é você mesma refletir
sobre o que você consegue abrigar na sua vida com relação a essa área, o que está te fazendo falta, tá bom, Lídia? É sobre isso. Onde entraria o autocuidado na roda da vida? Analisar a roda da vida é um ato de autocuidado. E depende do que você chama de autocuidado, né? Cuidar da nossa aparência, estética, etc. Pode ser saúde, pode ser emocional, pode ser plenitude, pode ser espiritualidade também, né? Então depende de você, pode ser lazer, tá bom? Cuidar da roda da vida, né? Pensar na nossa vida, pensar nas áreas da nossa vida, pensar na nossa saúde, em como a gente está vivendo os nossos relacionamentos, isso sim é autocuidado, né? Essas coisas de cuidar da nossa aparência, da pele, da estética, se enquadram em várias áreas, né? A pele é um órgão do corpo, então entra em saúde, enfim, tá? Se encaixa em várias áreas. A roda da vida é uma ferramenta de autocuidado em si. Autocuidado não é só essa parte, né? É uma parte muito importante e gostosinha, mas não é só essa parte, é a felicidade como um todo. Mais sobre as áreas, continuamos aqui nesse tema. A Andressa perguntou: para a prioridade de cada área, poderia ser algo bem específico, como fazer um encontro diferente por mês ou fazer exercício de manhã todos os dias? Pode sim, tá no caminho certo. Se você já consegue pensar em algo mais específico, sempre é melhor. Tá bom, Andressa? Boa pergunta. Deixa eu ver. Prioridades são substantivos? Gente, vocês estão muito, muito gramaticais hoje. A Isabela perguntou. Ontem eu reparei que as prioridades são substantivos. Procede. Gente, olha só. A gente poderia entrar numa longa discussão linguística aqui nesse momento, mas eu acho que não é o nosso foco. O nosso foco aqui é determinar o uso que a gente traz para a prioridade, que tem a raiz etimológica em aquilo que vem primeiro. Estamos trabalhando nesse conceito de prioridade. Se isso é um substantivo ou se é um adjetivo, que diferença faz para o nosso planejamento de vida? Assim, pergunto de coração, tá? Não estou dando bronca, não estou dando bronca, não, mas assim, não faz diferença. Então, não é um ponto que eu acho que a gente tem que discutir aqui. Se vocês quiserem discutir isso, a gente pode levar lá para a comunidade, né, que tem mais espaço, mais tempo, tudo, mas é uma questão linguística, não tem a ver com planejamento de vida em si, tá bom? Mas eu acho que é uma discussão legal, acho que é uma discussão importante a gente fazer, mas não no momento de falar de planejamento de vida, porque não é o ponto aqui. Tá bom, Isabela? Espero que você entenda. Deixa eu ver. Bom, agora eu já acho que já está bem, bem variado, então eu vou indo na ordem aqui. Bora lá. Sei de gente que só funciona com um pouco de caos. Tem como introduzir o básico de planejamento na vida dessa pessoa? Aí é o conceito de cada um para caos e organização. Existem pessoas que são arrumadinhas, limpinhas, mas a cabeça está caótica. E existem pessoas que, em teoria, são bagunceiras, parecem caóticas para as outras, mas são as pessoas que são mais criativas, que mais conseguem levar projetos adiante, que concluem muitas coisas. Então, isso é muito relativo. A grande pergunta, eu acho, aqui é: essa pessoa pediu a sua ajuda? Porque é muito chato a gente tentar ajudar quem não quer ser ajudado, quem não precisa de ajuda e quem não solicitou também. Então, eu tomaria só cuidado aqui para não impor a sua régua do que você considera algo organizado para uma outra pessoa, porque às vezes ela está bem. Sabe quando as pessoas falam, eu me encontro na minha bagunça? No final das contas, pode ser que ela esteja usando isso como um escudo, porque ela acha que se ela se organizar, ela vai perder a espontaneidade, etc, etc. Pode ser. Mas aí é uma crença da pessoa, não uma sua. Deixa a pessoa lá com a crença dela, ela que se vire. Um valor muito importante do nosso trabalho é a autonomia, né? Então, cada um tem que buscar um motivo interno para a ação, que é a motivação, né? A raiz aí etimológica da palavra motivação. Agora, se a pessoa
diz que ela se encontra na bagunça dela e ela não está usando isso como um escudo, digamos assim, é porque talvez ela tenha na cabeça dela um método ali próprio, muito próprio de organização, que para ela faz sentido. Então, aquela pilinha de papel ali no canto são os papéis que ela está trabalhando num projeto tal. Então, para você pode parecer caótico e bagunçado, mas para ela faz sentido. Então, assim, eu acho que nós já temos bastante coisa para cuidarmos na nossa própria organização pessoal, quando a gente pensa em todas as áreas da vida e até nos objetos que nos rodeiam, né? Muita coisa para cuidar. Eu acho que a melhor maneira da gente interagir com outras pessoas e levar a palavra da organização, se a gente sentir essa necessidade, sentir que a pessoa precisa, é através da conversa, para entender o que a pessoa precisa, é através da empatia, é através do exemplo. Então, assim, não adianta eu chegar aqui agora e falar para o meu marido, vai destralhar suas camisetas. Não tem o menor sentido eu falar isso para ele, porque eu não sou a mãe dele, ele é adulto, então ele que se quiser destralhar as camisetas dele, ele que destralhe. Mas eu tenho certeza que se eu compartilhar com ele algum insight que eu tive, nossa, eu tive um insight aqui que se eu destralhar as camisetas, eu posso usar para fazer capa de almofada com as estampas das camisetas. Pode ser que ele goste da ideia e fale, pô, é verdade, eu tenho um monte de camiseta que eu não uso, eu vou fazer isso. Ou então, se eu estiver destralhando as minhas roupas em casa e separando roupa para doar, pode ser que ele olhe aquilo e aproveite, porque o ser humano é naturalmente preguiçoso. Todo mundo é, tá? Então, se você vê que tem alguma coisa acontecendo, você quer aproveitar a facilidade que está rolando ali, né? Então, se eu estiver ali, por exemplo, separando as minhas roupas para doar, e meu marido passar, pode ser que ele veja e fale, deixa eu aproveitar que você está separando e vou separar algumas camisetas aqui também. Então é isso, mas impor um modelo de organização para outra pessoa não é uma abordagem que a gente trabalha muito aqui, não, sabe? A gente acredita muito na empatia mesmo, na questão da compassividade. E a compassividade está muito mais no olhar, assim, de tentar entender o que leva a pessoa a ser caótica, mas também, às vezes, olhar para a gente e pensar por que eu acho que é caótico o sistema dessa pessoa? Se ela não está incomodada, por que eu estou? Sabe assim? Então, eu acho que é uma reflexão bacana de fazermos todos. Eu já passei por isso também e foi um grande ensinamento para mim, entender que cada um tem essa autonomia e a sua própria percepção também de organização, que é diferente. O que é organizado para mim pode não ser organizado para meu marido e vice-versa. Tá bom, Tainara? Obrigada pela pergunta. Como posso fazer lista todos os dias? A gente chegou a falar de listas em algum momento nessa. Ainda não falamos, né, Sônia? Tá, e sou autônoma, trabalho em blocos por conta de ser o quebra-galho da família. Tem dias que mal consigo dormir 5 horas, me deixa muito mal. Como que eu posso fazer lista todos os dias? Sônia, vamos lá. Puxa vida, dormir 5 horas, você deve estar super cansada. Então, eu agradeço demais, porque, além de tudo, você está participando aqui desse workshop. Então, assim, obrigada por estar aqui, obrigada pela confiança e obrigada por enviar essa pergunta confiando, né, na resposta que eu vou te dar. Que eu digo? Eu até postei isso no Instagram hoje, né? Eu postei assim que muitas pessoas falam que não tem tempo para se organizar e para se planejar, mas é justamente quando a gente não tem tempo que a gente tem que fazer isso. E eu fiz analogia com dinheiro, que é justamente quando a gente não tem dinheiro que a gente tem que organizar e planejar as nossas finanças, porque senão a gente acaba gastando com o que não deve e não sobra dinheiro para o básico. Com o tempo é a mesma coisa. É quando a gente não tem tempo que a gente tem que se organizar e se planejar. Então, em situações extremas como a sua, assim, eu vejo que participar, por exemplo, desse workshop aqui é um grande passo. E você fez certo. Parabéns por estar aqui, mas tem que colocar em prática. Então, assim, aula de segunda-feira, você fez os exercícios, daí dando continuidade. Ontem você fez os exercícios, porque tudo que a gente está vendo nessas aulas sobre priorização, etc, etc, é o que vão influenciar na lista que você vai fazer todos os dias, supostamente, tá? Tô falando supostamente porque a gente tem outras abordagens para listas, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, amanhã a gente vai falar sobre a questão do gerenciamento diário, mas veja só como para a gente conseguir chegar num planejamento e numa execução ali diária de atividades que sejam realmente prioritárias,
a gente precisa passar por outros exercícios antes que precisam ser feitos. Então, a minha recomendação é que você faça, caso ainda não tenha feito, e se você fez, tá tudo certo, vai descansar hoje, que amanhã na aula você continua de onde a gente parou, tá bom? Por favor, Sônia, descansa, descansa. O que você puder descansar, por favor. A Elisa perguntou sobre mudança. Por conta do planejamento, eu posso escolher um foco para o primeiro e outro para o segundo? Mas por que a senhorita já está pensando no segundo semestre? A senhorita não aprendeu que com a pandemia tudo pode acontecer e tudo pode mudar? Então, assim, olha só. A ideia é que você escolha uma área para focar no ano, porque um ano é um tempo hábil para você resolver o que você quiser com relação àquela área, que estiver dentro do seu, do seu factível, tá bom? Se você resolver tudo até, como eu falei, até março, você já pode escolher outra área se você quiser, tá bom? Então não é que porque você vai escolher dar foco em uma área que você tem que ficar ali meio que batendo os ovos na área, mesmo que já a clara em neve já tenha ficado pronta. Nossa, que exemplo tosco! De onde eu tirei isso, gente? Tem alguma coisa nessa água aqui, deixa eu ver. Mas deu para entender, né? Então, assim, não se preocupa, define um foco, tá? E se você sentir que você escolheu a área errada e quiser mudar, você pode mudar a qualquer momento, de janeiro a novembro, não tem problema. Essa revisão da roda da vida eu recomendo fazer mensalmente, por exemplo. Colocar um lembrete na agenda, eu mandei no doc ontem, né, para vocês. Colocar um lembrete na agenda e revisar pelo menos uma vez por mês, para você fazer essa análise, né, do seu nível de satisfação, porque isso é uma fotografia de como você se sente mês a mês. Durante a pandemia foi muito importante fazer, porque eu olho lá atrás os meus registros, e você pode manter esse registro tanto no caderno, quanto tirando uma foto e guardando no celular ou no computador, em algum programa na nuvem, assim, enfim. É legal você ver, porque você fala, nossa, olha como eu estava, né? Às vezes a gente não identifica como a gente estava, só depois de um certo tempo a gente consegue ver. Então, essa análise que você vai fazer todo mês vai te fazer identificar se aquela área ainda faz sentido você focar, sabe? Ao mesmo tempo, por exemplo, esse ano a minha área de foco foi finanças. Em vários momentos ao longo do ano eu falei, eu acho que, pô, será que eu mudo de área? Mas eu falei, não, porque tem coisa para resolver nessa área e eu tenho que resolver essas coisas aqui, são coisas importantes, tem que avançar com essas coisas. Então ela ajuda a gente a ter foco também, tá? Se chegar no segundo semestre e você quiser mudar, realmente, totalmente o seu critério. Como eu falei ontem brincando, né? Não tem a polícia da roda da vida que vai bater na sua porta e falar para não mudar. Só você sabe o que é melhor para você. Mas a recomendação de ser um ano é porque um ano é um tempo hábil para você resolver todas as coisas que você pretende resolver naquela área, para você se sentir satisfeita com relação a ela, tá bom? E se você resolver antes e quiser escolher outra, tá tudo certo. E aí teve uma outra pergunta aqui que daí eu vou pular, porque alguém falou, posso ter? Cadê? Onde eu vi? Você pode repetir a área. Aqui, ó. Aproveita essa pergunta da Melisa, porque é parecida. Né? O meu foco desse ano pode se repetir no próximo, sinto que ficaram muitas pendências. Se você acha que ainda é a área que você tem que focar, pode sim, sem dúvida. Tá? Não adianta querer trocar, sendo que essa ainda é prioritária. Pode repetir sim, tá bom, Melisa? Isso mesmo. Deixe-me ver. Estou indo na ordem, né? Então vamos lá. Thaís, tem um projeto de vida que trago desde nova, mas ainda não desisti. Já percorri um bom caminho, mas ainda não terminei. Isso é normal, super normal. Tudo que demanda construção, aqui eu chamo de objetivo de médio prazo, tá bom, Isabel? Mas, como eu falei, é só uma questão de palavras. Você pode chamar como você quiser. Eu não chamo de projeto para não confundir, porque para mim o projeto ele é muito associado ao que eu quero concluir no ano. Em até um ano, né? Pode ser que eu conclua em uma semana, mas em até um ano. Então, mas eu entendo o que você quer dizer com projeto de vida, tá? Tá tudo bem. Eu chamo de objetivo de médio prazo, porque é uma construção. Muito provavelmente você está trabalhando na construção de algo para a sua vida, de uma carreira, ou na questão da espiritualidade, enfim. Tudo que for uma construção, né, eu vejo como um objetivo de médio prazo. E é super normal, porque coisas grandes levam tempo. É isso aí.
Força aí, Isabel. Fiquei curiosa agora para saber o que é. Depois me conta, hein? Avaliação dos projetos não concluídos. O Matheus postou. Tá, e se eu não concluir nenhum projeto esse ano, como posso observar o que há de errado? Matheus, primeira coisa é ter uma lista de projetos para o ano que vem para você perceber que você concluiu sim, muito provavelmente. É porque a gente tem projetos grandes e projetos pequenos. Então, é mais provável que você tenha concluído projetos que você nem identificou como projetos ou que você nem lembra que você fez, do que efetivamente não ter concluído, tá? Então, assim, relax, que passou, passou, pensa daqui em diante, agora você vai ter uma lista de projetos e ao longo do ano você vai sinalizando o que foi concluído e vai mantendo um registro disso para no final do ano que vem você conseguir fazer essa análise, tá bem? Agora, se você falar assim para mim, realmente não conclui nada, como eu posso observar o que há de errado? É você se fazer essa pergunta. Por que será que eu não consigo concluir nada? O que aconteceu de errado comigo? Né? A gente não pode esquecer que a gente está em uma pandemia e que está todo mundo meio zoado da cabeça, está todo mundo mais improdutivo, uso essa palavra com toda a parcimônia do mundo, mais improdutivo que o normal. Então, muitas vezes pode ser por isso também, né? Então, não é um momento de se cobrar tanto. Eu acho que é mais aqui clareza e definição dos projetos daqui em diante do que você pensar nisso que já passou e que às vezes você só não lembra. Não se cobra tanto, não. Com certeza você fez o seu melhor e você concluiu muita coisa que era importante, sim, e talvez você não tenha identificado como projeto. Tá bom, Matheus? Deixe-me ver apenas uma agenda. A Priscila perguntou: você acha que deve ser colocado numa agenda ou para cada. Não, uma agenda. A agenda ela não representa áreas, tá? A agenda representa o seu tempo de vida, as suas 24 horas por dia, as suas 168 horas por semana e assim por diante. Nada impede que dentro de uma agenda você fala, eu vou usar o cor-de-rosa para atividades espirituais e o azul para trabalho, o vermelho para estudos. Nada impede que você queira fazer isso. Não precisa, mas tem gente que gosta. E se você quiser, você pode fazer. Se isso te ajudar a ter mais clareza, se não for um microgerenciamento, se for uma coisa realmente útil para você. Mas é uma agenda. O que muitas vezes, infelizmente, acontece é que as pessoas são obrigadas, por conta do trabalho, a terem uma agenda profissional e uma agenda pessoal. De qualquer maneira, você vai ter uma agenda que é a sua, que gerencia o seu tempo, que provavelmente vai ser a pessoal, e essa do trabalho você usa só para o trabalho. E você duplica para a sua agenda pessoal aquilo que interferir na sua pessoal. Tá? É que aqui eu já entraria numa aula para explicar como fazer essa sincronização e tudo mais. É uma coisa que a gente tem no nosso curso, mas que aqui não dá tempo de explicar assim tão rapidinho, porque a gente tem tutorial, tudo para mostrar essa sincronização, etc. A gente fala sobre o link no planejamento semanal e tudo. Mas respondendo a sua pergunta, é que eu quis fazer esse adendo, porque pode surgir, né? Mas respondendo a sua pergunta, é uma agenda para você, para a sua vida. Se você tiver duas agendas, já vai confundir, porque você vai ter que olhar em dois lugares diferentes para uma mesma finalidade. Isso pode confundir, pode ser que você coloque uma coisa, não coloque em outra e acabe perdendo, tá? Mas, gente, tudo que eu estou falando aqui, coloquem à prova. Testem, vejam se funciona para cada um de vocês. Tá? Nesse caso aqui é um bom teste que vale a pena ser feito. Informações do trabalho na agenda. Eu vou ver essa aqui, depois eu vou dar foco nas perguntas sobre planejamento, porque muita coisa a gente vai falar amanhã, que tem mais de organização. A Leide perguntou: posso colocar informações da escola que trabalho na minha agenda? Sempre fico com essa dúvida. Uai, são duas questões aqui. Primeiro, a escola permite que você use dados da escola fora do software da escola? Porque se não permite, você não pode colocar. Agora, se permite e você quer colocar, por que não? Pode sim, claro. A sua agenda representa a sua vida, como eu falei, tá bom? Eu vou tentar focar nas perguntas de planejamento por causa do horário, tá? E aí eu sei que tem muita pergunta aqui que vai ser respondida amanhã. Eu sei que tem pouquinhas aqui, eu vou tentar dar um gás aqui para responder todas, mas eu vou focar primeiro, então, nas de planejamento, tá?
A Anitta perguntou, Thais, eu temo que teremos outro lockdown no ano que vem por conta da nova variante, a flexibilidade das festas de fim de ano e carnaval. Como me planejar para 2022 com esse pé atrás sem certeza? São duas coisas. Primeiro, que quando a gente tem certezas? Nunca, né? Então, assim, a gente sempre se planeja para incertezas. Segundo ponto, foca naquilo que você tem controle. O que você tem controle? Já que pode ter um lockdown novamente, será que é o melhor momento para eu comprar passagens para ir viajar para Paris? Tá bom? Então, são reflexões aí que você pode fazer. O que eu tenho controle? O que está sob o meu poder de escolha com relação a esse cenário? E que aí eu vou preferir, tipo, meu filho vai fazer 12 anos em abril. Eu vou reservar um buffet para fazer a festinha dele? Eu não vou reservar, porque eu não sei como contar as coisas até lá. Então, esse tipo de coisa que você puder evitar, você não faz para não ter problemas. Então, é focar sempre em cima daquilo que você tem um certo controle. No final das contas, não temos controle de nada nessa vida. Mas a gente tem essa sensação de controle em algumas coisas. Tá bom? Mas sobre essa coisa de planejar em tempos de incertezas, lembre-se que nunca a gente tem certezas. A gente tem uma falsa sensação de certeza, mas não tem, porque tudo pode acontecer de um dia para o outro. Inclusive a gente estar aqui ou não. Tá bom, Anitta? Pense sobre isso. Focar e estudar inglês para conseguir trabalhar fora do país. A Sara perguntou. Focar e estudar inglês para conseguir trabalhar fora do país seria qual foco? Profissional? Gente, mais uma vez, você que escolhe. Eu acho que faz mais sentido que seja foco profissional. Mas não tem problema colocar em estudos também, porque as áreas da vida não são separações. Elas são partes de quem você é. E elas conversam entre si. Onde você vai colocar fica a seu critério, tá bom? Contanto que isso esteja identificado, contanto que você fale, pô, eu preciso estudar inglês porque eu quero trabalhar fora do país, ponto. Isso vai ser uma prioridade para você. Não importa a qual área ela pertença. Ela pertence a várias áreas aqui, às vezes a lazer também, a social, porque você vai conhecer outras pessoas. Então, tudo o que você identifica vai conversar com várias áreas. Não foca tanto em falar, de que área é isso? Não, o foco é em identificar o que é prioridade para você. As áreas, tudo que os exercícios que a gente está fazendo, eles servem como estímulo intelectual para a gente descobrir quais são essas prioridades. Tá bem? Deixe-me ver. A Daniele perguntou, tá? Tive uma dúvida agora. As prioridades do exercício de ontem estão alinhadas com o que contribuiria para a minha satisfação em relação às áreas? Para mim era mais relacionado a coisas a resolver. Eu não sei de qual exercício você está falando especificamente. Mas, assim, até agora o que a gente está fazendo é um brainstorm sobre prioridades nas suas diferentes naturezas. Tá bom? Então, não tem muita separação aqui. A gente vai começar a fazer essa separação amanhã, né? Tipo, é um projeto, não é um projeto, tá mais para objetivo, tá? Então, assim, eu não entendi porque eu não sei de qual exercício você está falando. Eu sei que todos os exercícios que a gente está fazendo são para identificar prioridades, sejam coisas para resolver, sejam coisas que muitas vezes a gente tem que resolver para ter satisfação. Então, eu precisaria de um exemplo mais concreto aqui para poder te ajudar, tá bom, Dani? Deixa eu ver. Lembrando, gente, que as perguntas que eu não consegui responder, a gente ainda tem a semana inteira para responder, tem amanhã, eu pretendo fazer uma live no domingo também, para fechar a semana, né? Fazer um resumão aí, então fiquem tranquilos que a gente vai responder, tá? A Patrícia. Gente, eu vou falar, eu não li a pergunta, então desculpa se eu estiver sendo injusta com a Patrícia. Mas assim, não compliquem a vida. Não compliquem a vida. É isso que eu queria deixar de recado. Posso ter uma prioridade de foco a cada trimestre? Lógico que pode. Você pode fazer o que você quiser. A nossa proposta é outra, tá? A gente vai focar nessas diferentes prioridades e amanhã, quando a gente entrar no planejamento dos trimestres, a gente vai falar disso, tá bom? Então amanhã falaremos mais, Patrícia. Vai te ajudar isso que a gente vai falar dos trimestres amanhã, a entender melhor o que a gente está querendo dizer com isso.
Objetivos de superação pessoal entrariam em que área da roda da vida? Depende da área que é esses objetivos. Por exemplo, subir ao Kilimanjaro ou correr uma meia maratona. Para mim, tem lazer, tem saúde, pode ser que você queira fazer isso por um objetivo espiritual, talvez seja um projeto a ser feito em família, talvez seja um projeto a ser feito em grupo, então entre em social. Você que escolhe, tá bom? Mais uma vez, não é sobre encaixar coisas nas áreas, mas sobre identificar prioridades. Que belos objetivos, Sofia, curti muito. A Carla fez uma pergunta: tenho que escolher obrigatoriamente a área da vida com pontuação mais baixa? Não. Ontem até falei isso, né? Não necessariamente a área com pontuação mais baixa tem que ser a que você vai escolher. Coincidentemente, eu optei intencionalmente por escolher saúde, que foi a área que eu dei a nota menor. Mas não precisa, não. O critério para você escolher é qual a área que, se eu trabalhar para resolver várias coisas nela no ano que vem, tê-la como prioridade, eu sei que vai impactar mais todas as outras. Esse é o critério. Pode coincidir, como foi no meu caso, mas não é regra, tá bom, Carla? Deixa eu ver. Já são 9 horas, tá, gente? Eu vou aproveitar para responder aqui. Então, acho que vai ser mais fácil de responder tudo, mas aí eu vou pedir para o pessoal dar uma segurada aí no chat, porque senão não saio daqui. A Jennifer ficou sem graça. Desculpa, Jennifer, tudo bem essa aqui. Então, não, pode deixar, Jennifer, deixa a pergunta da Ruth, pode deixar, pode deixar. Ah, é que veio aqui para cima, tá bom. Bora lá. Eu vou responder essas que estão aqui na tela, tá, gente? E o restante a gente está coletando para ir respondendo ao longo da semana. Como definir o tempo de dedicação para cada área? Ah, a gente não falou sobre isso ainda, a gente vai falar amanhã, tá bom, Ruth? Trabalho 40 horas por semana, 8 horas para dormir. Preciso dividir o tempo só que resta entre lazer, estudo, família e relação. Exatamente, essa é a vida. Por isso que a gente tem que fazer o planejamento de acordo com o que for prioridade, porque não dá para a gente fazer tudo, não cabe. A gente já dedica muito tempo da nossa vida do dia ao trabalho e às 8 horas de sono e aos cuidados com a casa e todas as obrigações que a gente tem. Se a gente não for super criteriosa com o nosso tempo e a gente faz isso refletindo sobre essas prioridades, que são os exercícios que a gente está fazendo esses dias todos, aí a gente nunca sai dessa rodinha, tá? Rodinha do hamster, tá? A gente usa aqui a hashtag sai da rodinha. Se você concorda com isso, posta aí no chat, hashtag sai da rodinha. Tudo isso que a gente está fazendo vai te ajudar com isso, tá bom, Ruth? Deixa eu ver. Pergunta da Alice. Fico confusa quando organizo meus projetos de médio e longo prazo. Eles podem estar em andamento na lista de projetos ou preciso quebrá-los em projetos menores de curto prazo? São várias questões aqui. Primeiro que depende da abordagem e do método que você usa. Tá bom, Alice? Primeira coisa, no MVO, a gente só tem um tipo de projeto, que é eu posso concluir em até 1 ano, porque o projeto é o recorte de qualquer outra coisa maior, seja um objetivo, seja uma área da vida, seja o que for. Tá? Então, se você quiser chamar o projeto de curto prazo, uma coisa que você conclui em 1 mês, aí fica a seu critério, mas não é a nossa abordagem, porque a gente considera isso microgerenciamento. O que a gente chama de curto, médio e longo prazo são objetivos, porque eles levam mais de 1 ano. Então, você pode ter um objetivo de curto prazo que leve até 2 anos para você alcançar. Os objetivos de médio prazo são objetivos de construção, então eles podem levar vários anos, de 3 anos a 5 anos, a 10, a 15, a 20 anos. E os objetivos de longo prazo são aqueles objetivos de vida que são assim, tipo, a checklist para a vida, sabe? Pode ser que você não leve tantos anos para alcançá-los, mas são coisas que, de modo geral, leva-se tempo para conseguir, tipo, ter uma família unida e numerosa, conseguir ter, sei lá, alcançar a iluminação espiritual e coisas desse tipo, tá bom? São grandes metas de vida, assim, tá? E sobre quebrar em projetos menores de curto prazo, a gente vai ver justamente amanhã, que a gente vai pegar todo esse planeamento, homenageando nossos amigos portugueses, feito ontem, dessas prioridades, e amanhã a gente vai começar a colocar no papel para dividir em marcos menores nos trimestres e por aí vai. Amanhã, não perca a aula de amanhã, que você vai
aproveitar bastante, tá bom, Alice? Mas sobre nomes e abordagens, tem dentro do método Vida Organizada, essa é a abordagem que a gente tem. Projetos. Pergunta aqui da Sinara. Gostaria que falasse um pouco mais sobre projetos. Vou falar amanhã, vou falar bastante. Se você tiver alguma pergunta específica, pode me fazer, tá bom, Sinara? A gente vai continuar falando bastante sobre projetos amanhã. Aí aqui são perguntas que não necessariamente têm a ver com planejamento. Eu vou dar uma olhada e uma pincelada, então, para poder ajudar vocês, tá? Então, vou um por um aqui. Tentar responder da forma mais pragmática para a gente não passar muito do horário. A Suelen perguntou: você acha que devo colocar meu ciclo menstrual na agenda? Total. Porque eu organizo o compromisso a partir da disposição de energia do mês. Total. E eu faço isso também, tá certíssima. Pode colocar sim. Eu acho maravilhoso quando eu vejo alguém que entende a importância da saúde, dos ciclos do corpo, né? E a interação disso com o planejamento. Super. Super pode. A Lohana perguntou: como faz para ter disciplina? Amanhã falaremos sobre disciplina. Mas, mais uma vez, disciplina, assim como o foco, não é uma coisa que acontece, é uma escolha sua. Quando você acorda numa manhã chuvosa e você sai para treinar, para fazer atividade física, foi uma escolha que você teve. A disciplina foi uma escolha, tá bom? Mas eu vou falar mais sobre isso amanhã, Lohana. A gente ainda não entrou nesse ponto. As prioridades certamente ajudam a gente a ter disciplina, porque quando você pensa, não, tenho que fazer atividade física porque senão eu vou ter um infarto, isso provavelmente vai te ajudar a ter uma motivação a mais a ter essa disciplina, você concorda? Então, tudo isso que a gente está falando já é um dos pontos que vai ajudar a ter disciplina. Mas amanhã que a gente vai falar mais, vai entrar mais nessa execução do dia a dia. Valores. A Carla perguntou: eu assisti a aula 1 e a live de ontem, porém, quando fui responder as perguntas, não ficou claro o item valores. Você pode dar exemplos, por favor? Não foquei tanto nisso, né? Mas valores pessoais seriam assim. Eu tenho alguns valores pessoais muito fortes para mim, como, por exemplo, a compaixão é um valor muito forte, honestidade, criatividade, coerência, né? Bom humor. Então, são coisas que você identifica que você tem, tá bom? A gente não entrou muito nisso porque é um aspecto mais avançado, assim, né? Que às vezes pode mais confundir do que ajudar. Se você já tem alguma indicação sobre isso, você pode usar nesse exercício. Se você ainda não tem, não precisa se preocupar com isso. Por exemplo, no nosso curso a gente tem uma aula só sobre valores, em que eu tenho lá uma tabela com valores para você refletir, eu tenho uma metodologia para fazer essa análise, né? Mas se você não tem esse caminho, não sabe como fazer, não precisa se preocupar com isso agora. Porque nesse momento eu só citei, caso alguém já tenha, porque a gente tem alunos participando aqui também dessa imersão, você pode usar como fator de autoconhecimento para essa análise, tá bem? Mas não se preocupa, se você não tem, Carla, fica tranquila. Foca nas outras prioridades que você está identificando. Ai, preciso beber uma água. A Sandra falou: Thais, eu tenho dificuldade de tirar da cabeça e colocar no papel. É muito difícil responder sem conhecer você um pouquinho melhor, Sandra, porque assim, qual a dificuldade de tirar da cabeça e colocar no papel? Não sei. Você tem receio de que se você tirar da sua cabeça e passar para o papel, o negócio fica mais real e talvez você não queira encarar aquilo? Tá? Só você pode olhar para dentro de você e falar: por que eu tenho dificuldade? E aí, se você conseguir essa resposta, me traz que eu te ajudo, porque assim, de uma maneira muito abstrata, eu não consigo, eu vou ficar só fazendo suposições aqui que podem não te ajudar muito, tá, Sandra? Vou responder a última pergunta, então, e então encerramos, tá, gente? Para não passarmos muito do horário, porque senão fica cansativo, né? Isso aqui não é uma aula, é um plantão de dúvidas, digamos assim, do nosso workshop. A gente tem a aula de amanhã ainda, tem o final de semana para tirar dúvidas, então fiquem tranquilos que ninguém vai sair com dúvida, não. Adriana Dias perguntou: querida, sou uma mulher com deficiência, também sou professora convidada na Fiocruz, que legal, e doutora em antropologia social pela Unicamp. Parabéns. Eu estou fazendo doutorado, então eu valorizo muito quem passou por esse processo, porque eu sei que ele é bem
bem volumoso, né, digamos assim. Sou apaixonada pelo seu trabalho, obrigada, e agradeço que respondeu minha pergunta. Ano que vem, como respondeu minha pergunta? Ano que vem eu tenho um projeto gigantesco e outro grande. Adorei. Um é gigantesco, outro é grande, que envolve formação na Defensoria de São Paulo e a criação de uma nova especialização na pós que vou ajudar a organizar. Que legal. Como criar um planejamento em equipe? Que ferramentas usar? Essa pergunta é excelente, Adriana, sabe? Porque no final das contas, não é sobre ferramentas e sim sobre pessoas. Né? A gente está falando aqui sobre as pessoas. Então, como é a cultura da equipe, né, na empresa aqui, na instituição aí que você trabalha, né, na defensoria? Como que é a cultura? Como que as pessoas costumam trabalhar em equipe? O que poderia ser feito de diferente? Né? Então é muito difícil a gente trazer uma proposta que não esteja alinhada com a cultura da empresa, porque vai acabar sendo uma tentativa frustrada muitas vezes. A segunda coisa que eu queria te falar é ouça-os. Pergunte para eles, pessoal, temos que fazer tal coisa. O que vocês sugerem que seja a nossa abordagem? Como que a gente pode se organizar para esse trabalho? Vocês acham que a gente pode conversar para ter algumas primeiras ideias? Vocês preferem que eu traga algo mais pronto para vocês? Que ferramentas vocês acham que a gente pode usar para uma comunicação melhor? Porque às vezes a ferramenta que você escolhe que parece maravilhosa, eles não aceitam, não conseguem usar. Então é discutir realmente em equipe. Né? E em terceiro lugar, é usar todas essas ferramentas que a gente está fazendo aqui para os exercícios de planejamento pessoal, mas pensando nesses projetos. Você pode fazer da mesma maneira. Então, refletir como que você quer que esse projeto seja em 2022, né? Pensar quais são as prioridades desses projetos, etc, etc. E daí, amanhã, que a gente vai entrar mais no detalhe, né, de como trazer a execução desse planejamento para o dia a dia, você pode pensar também no âmbito do projeto. Mas, acima de tudo, conversar com a equipe, especialmente para escolher ferramentas que todos se sintam confortáveis de usar e que, ao mesmo tempo, atenda às necessidades da equipe como um todo dentro desse projeto. Tá bom, Adriana? Espero ter te ajudado. Se você já tiver, assim, algumas ferramentas em vista, já tiver conversado com a equipe, quiser me perguntar, fica à vontade. Gente, eu acho que é isso, então. Quero agradecer a todo mundo que participou até aqui, tá? Então, vou encerrar para a nossa live não ficar com muito tempo. Amanhã a gente tem a nossa terceira aula e a gente tem bastante coisa para ver amanhã, então eu quero todo mundo descansado. Muito obrigada a todas essas mais de 300 pessoas, 338 propriamente ditas, que estão aqui. Eu sei que deixaram seu like neste vídeo, não é mesmo? Que já se inscreveram no canal. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, equipe, por esse apoio. E a gente se vê na aula 3 amanhã. Já aproveitem para definir o lembrete para não esquecer, hein, gente? E